Gente, o Ciro deu uma entrevista hoje para o Eduardo Moreira, colocou no Twitter dele, disse que quem falou que ontem ocorreu a votação da privatização da água estava mentindo. Isso exige uma resposta, é o que eu vou fazer agora. Vamos olhar o vídeo dele aqui. E segundo, se você sabe o que foi votado ontem, até para eu aprender um pouco, porque eu não tive tempo para estudar, estou vendo 1 milhão de coisas e não dá para ver tudo no detalhe. Eu estou começando a entender o que foi votado ontem a partir de ontem de madrugada. Porque, de fato, a minha cabeça está nessas urgências. O drama da pandemia, né, o desastre de termos o Ministério da Saúde ocupado por um general da ativa e que ocupou todo o corpo técnico do Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum deles, a partir do ministro, com qualquer experiência em saúde pública. E a diferença entre um Ministério da Saúde e um governo preocupado em linha com as melhores práticas indicadas pela comunidade científica pode ser 100 mil pessoas que vão deixar de morrer ou vão morrer. Portanto, a minha cabeça está muito comprometida com isso. Estou assim, absolutamente preocupado com a destruição dos empregos e das empresas brasileiras. Isso também é uma fatalidade que pode ser revertida ou atenuada em larga escala. Entretanto, ontem à noite eu comecei a sentir cobranças aqui, porque o meu irmão, o senador Cid Gomes... Em primeiro lugar, a preocupação com os empregos, com o que está acontecendo na pandemia, o descaso de Jair Bolsonaro com o Sistema Único de Saúde, a política de morte que está sendo tocada por ele, é também a nossa preocupação. Mas isso não quer dizer que você pode subalternizar, colocar num patamar menor, o que é uma discussão sobre a privatização da água no Brasil. Não se pode, inclusive, discutir um projeto de desenvolvimento nacional sem discutir a questão da água. Todo mundo sabe que isso está sendo discutido no mundo. Então, essa não é uma matéria de menor importância. Seguimos. Votou a favor desse novo marco do saneamento. Aí eu preciso agora, se você me permitir, não era a pergunta, mas assim, eu preciso que as pessoas entendam bem que o senador Cid Gomes não precisa, não deve e não vai fazer consulta a mim para exercitar o mandato dele. O Cid Gomes é um homem de Estado de altíssima qualificação, tem uma vida de extraordinárias realizações, tem espírito público, é absolutamente honrado e ninguém duvide que o voto dele sempre será explicado em linha com as convicções republicanas e de interesse popular verdadeiro na cabeça e na convicção dele. Portanto, ele não me perguntou, não precisava me perguntar, porque ele é senador e eu não sou senador. Então, vamos ter clareza disso. Entretanto, eu fui estudar de madrugada para cá. Nesse ponto, o Ciro está certo, né? Em parte. O senador Cid Gomes responde pelos seus atos, ele responde pelos seus atos, Ciro Gomes, mas eles fazem parte, né, de um mesmo coletivo, de uma mesma articulação política. Então é normal que a militância e que aqueles que têm um trabalho grande de convencimento das pessoas contra o desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais façam cobranças a ele também. Mas, se o Ciro não tinha um conhecimento pleno sobre o projeto, o senador Cid Gomes tinha. E aí eu vou contar uma história para vocês. No dia 7 de maio de 2019, e eu estava lá, houve a votação de uma comissão especial da medida provisória 868, que já era o embrião desse projeto que veio a ser aprovado de privatização do saneamento e da água no Brasil. E no meio da discussão chega o senador Cid Gomes e faz um discurso enfático contra a aprovação da matéria. E eu não vou me esquecer disso, porque naquele mesmo dia ele me repreendeu por eu ter chamado o senador Tasso Gereissati de senador Coca-Cola. Ao mesmo tempo que me repreendeu porque eu disse isso, fez um discurso, repito, enfático contra a matéria que era o embrião da privatização da água e do saneamento do Brasil. Então ele conhecia bem o texto, o tema e aquilo que estava sendo tratado ontem na sessão do Senado Federal. Seguimos. E aí tem algumas mentiras. Tem uma turma que está no não li e não gostei. Então tem a turma do não li e não gostei, que é, infelizmente, consequência de um debate político vil, pusilânime, que faz uma aposta no preconceito e na ignorância das pessoas. A minha aposta é na inteligência das pessoas. Por isso
Aí vamos parar, né? Porque essa história de que não li, não gostei, ou seja, então você desmoraliza aqueles que têm uma visão diversa da que foi apresentada pelo senador Cid Gomes e pela sua apresentação, não. Ou seja, isso daí é uma tentativa de desqualificar quem tem uma posição diferente da sua, e eu já faço aqui uma chamada de atenção a um comportamento que eu não considero que seja positivo. Respeitosamente, mas com toda firmeza. Sigamos. Me obriga a falar mais, a explicar, a mostrar para as pessoas. Então tem a turma do não vi, não gostei, que eu considero de boa fé. Entretanto, tem a turma da mentira, pura e simples. Aí começa agora a mentira. O marco regulatório que foi votado ontem privatiza a água? Mentira. Por que é mentira? Porque... Agora a coisa começa a ficar séria, né? Porque não é mentira. O que foi votado ontem no Senado Federal abre as portas, os caminhos para a privatização da água no Brasil. É o fato. E aí o Ciro continua. Vamos ouvir ele um pouquinho mais, que aí no final eu dou a explicação do porquê que o que ele está dizendo não é verdadeiro. Não precisa marco nenhum para privatizar a água no Brasil. Hoje a legislação brasileira já permite a privatização desde que haja uma lei, se a concessionária for do Estado, uma lei estadual, se a concessionária for originalmente do município, que é a quem pertence, a outorga por deliberação constitucional, é dos municípios. Eles também podem privatizar dependendo de uma lei. Então, ontem não houve votação de privatização. Mas como? Estão dizendo que sim. O que aconteceu ali? Vamos lá. Primeiro, essa argumentação de estados e municípios. Hoje os municípios podem mandar para a Assembleia Legislativa e para as prefeituras municipais propostas de privatização ou concessão da água? Podem. Agora, dizer que isso é o mesmo do que a aprovação de uma lei nacional que, ao invés de ser uma liberalidade, ela faz com que haja incentivo ao processo de privatização e uma escalada para a obrigação municipal e estadual para privatizar, são coisas completamente diferentes. Inclusive, Ciro, porque nos municípios e nos estados, a pressão popular contra o processo de privatização é muito maior. Eu sou natural de um município que tinha uma autarquia municipal de água que foi privatizada por uma multinacional norte-americana chamada Airtec, e foram as maiores mobilizações populares da história do município contra o processo de privatização. Então, repito, uma coisa é o município e o estado poder fazer, outra coisa é ter uma legislação nacional que vá para uma escalada de obrigação e que deixe municípios e estados brasileiros sem saída se não privatizarem. E por que eles ficam sem saída? Vamos ouvir um pouquinho mais o Ciro aqui, eu já vou explicar para vocês. Explicar para quem não teve acesso a essa discussão, né? Porque muita gente já teve, já tem um conhecimento grande sobre o assunto. Minha opinião qualificada, não pela minha inteligência, mas porque consulto quem entende melhor, porque eu não estava dedicado a refletir sobre isso. O que aconteceu ontem? Aconteceu ontem uma inovação que eu percebi até agora. Qual é a inovação? É que os municípios que têm a titularidade da água e esgotamento sanitário, do saneamento básico, por outorga constitucional, se eles quiserem, por mera lei municipal, eles podem entregar essas companhias municipais, ou o serviço municipal que não exista, para uma companhia estadual. Essa lei determina agora que eles não podem entregar pura e simplesmente a companhia estadual, seja ela pública ou privada. E os municípios agora estão obrigados a licitar. E essa licitação não exclui companhias públicas de competir. Então, isto não privatiza nem deixa de privatizar. Facilita para os municípios, eventualmente isso pode ser um erro, enfim, podemos discutir isso, mas é mentira que esse marco regulatório privatiza a água, privatiza o saneamento básico. Não existe. Nesse ponto, Ciro, a mentira quem disse foi você, com todo respeito, mas com toda firmeza. Porque sim, há uma escalada com o conjunto do texto que, de maneira sistêmica, leva a um processo de privatização da água nos municípios e estados brasileiros. E eu vou, então, dividir com você argumentos que provavelmente você não tenha visto, porque você mesmo disse que não fez a leitura completa do texto. Vamos lá. Em um dos artigos, mais especificamente, o artigo 19,
do que foi aprovado na Câmara dos Deputados traz: os titulares de serviços públicos de saneamento básico deverão publicar seus planos de saneamento básico até 31 de dezembro de 2022. Até aí, tudo bem. Manter controle e dar publicidade sobre o seu cumprimento, bem como comunicar os respectivos dados à ANA para inserção no CINESA. Até aí nenhum problema, né? Só que veja o parágrafo único. Serão considerados planos de saneamento básico os estudos que fundamentem a concessão ou privatização, desde que contenham os requisitos legais necessários. E aí você poderia dizer, não, mas isso é uma possibilidade. O plano de privatização pode ser apresentado, ou os estudos que fundamentem a privatização como plano. Mas quem é que vai analisar? É o governo federal. Mais especificamente a articulação do senhor Jair Bolsonaro. E aí vem o jogo casado. E eu gostaria muito que vocês pudessem ter acesso a um documento que foi disponibilizado e publicado pelo governo federal, que diz, não fui eu que publiquei, foi o governo de Jair Bolsonaro: municípios brasileiros têm até dezembro de 2022 para elaborar planos de saneamento básico. A partir de 2023, o documento será requisitado para que municípios possam ter acesso a recursos federais para investimentos em obras e desenvolvimento regional. O que quer dizer isso? Que se você não tiver o plano aprovado, você não vai ter direito no município ou no estado ao recebimento de obras. E quem é que analisa o plano? O governo de Jair Bolsonaro. E aí, para quem quiser pesquisar mais, o decreto onde consta esse novo prazo, que foi assinado por ele, Jair Bolsonaro, é o de número 10.203 de 2020. Entenderam a jogada, pessoal? Ele diz, então, que os estudos de privatização servem como plano, o governo de Jair Bolsonaro vai analisar o plano, e se ele não aprovar esse plano, os municípios ficam sem receber obras e investimentos públicos do governo federal. O que é isso? É chantagem para privatizar. E mesmo se você dissesse que tem dúvidas nos termos do que está colocado aqui, não existe dúvida sobre os interesses, sobre o que quer Jair Bolsonaro com esse tipo de proposta. Então, Ciro, o nome disso é privatização, é abrir as portas para privatizar. E você é um político experiente, eu tenho certeza que não tem dúvidas do que o governo de Jair Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes quer com isso. E essa afirmação de não recebimento de recursos federais, se não houver adequação para planos de privatização, eu fiz esse questionamento na cara, sabe de quem? Do deputado Geninho, que foi relator da matéria. E procure, Ciro, para ver se tem contestação dele ao que eu afirmei. E uma contestação que seja convincente. Não há. Mas sigamos. Acho que a partir daqui, né, pessoal, já era até o suficiente. Mas eu vou falar um pouquinho mais, para a gente poder ver aquilo que ainda diz o Ciro. Que eu considero razoável é que permite que consórcios de municípios se reúnam para fazer uma companhia só. Isso também é uma coisa nova, porque a outorga constitucional é para município pequeno. E o imobilizado de uma estação elevatória, de uma estação de tratamento... Só para deixar evidente, pessoal, que consórcio, ou seja, não tem inovação em consórcio, né? O tipo de consórcio, a forma legal de fazer, tudo bem. Mas consórcio está previsto na Constituição, no artigo 241, é uma matéria de natureza constitucional. Mas vamos lá, sigamos. É muito caro. Então a esmagadora maioria dos pequenos municípios brasileiros não tem. E agora essa lei permite, até uma inovação interessante, não necessariamente privado, público mesmo, a concessão permanece pública e tal. E aí, o que vamos agora no exame? Eu fui governador do Ceará, a minha opinião agora sobre privatização. Eu governei o Ceará. A minha companhia de estado, do estado do Ceará, é pública. E eu fiz a maior obra de saneamento básico do Brasil. Eu peguei Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira, com 13% dos domicílios, e deixei com 67% dos domicílios com saneamento básico, água e esgotamento sanitário. Portanto, e tudo público, com investimento público, nunca privatizamos, nem sequer, porque é uma companhia lucrativa, mas nós usamos esse lucro para fazer subsídio cruzado, cobrar tarifa social em alguns lugares e financiar, sem aumento de tarifa, os municípios deficitários. Segue sendo assim. O Cid governou o Ceará por 2 mandatos.
nunca privatizou nada e me bate o recorde de saneamento básico feito com dinheiro público. Eu aí não entendo a contradição. Se há uma propaganda do que foi feito sem privatizar, então por que uma alteração legislativa que leva a uma escalada privatizante? Isso é incompreensível. Se você mesmo, Ciro, dá a resposta de que você e o Cid fizeram isso sem a necessidade de privatização, repito, então por que mudar o marco facilitando o processo de privatização com a entrada obrigatória, porque no final das contas, se fizer uma avaliação sistêmica da lei, uma entrada praticamente obrigatória do setor privado. Praticamente, né? Porque tem muita resistência que a gente tem que tocar até lá para que isso não venha a se operar. Mas vamos lá, vamos seguir. Opa! Garantindo que Fortaleza cresceu muito, ninguém fez tanto quanto nós fizemos. Eu fiz o saneamento de Juazeiro do Norte, o Cid fez o saneamento de Sobral, tudo com o órgão. O Cid foi prefeito de Sobral, o serviço lá é público municipal. Não tem negócio de economia mista, inclusive, é uma autarquia 100% pública. Portanto, o Cid nunca foi a favor, e na declaração de voto dele, ele diz que é a favor da manutenção pública do serviço de saneamento básico. E não é por preconceito. Então, se o Cid é a favor da manutenção do serviço público, da manutenção da atividade pública no setor de água, então por que votou a favor? É essa cobrança que a militância está fazendo. Porque o discurso, inclusive, que eu vi do Cid na comissão não condiz com o voto dado. Simples assim. É por algumas questões que você acabou de destacar que eu vou repetir. O saneamento básico é um valor que só vale se tiver para todos. Mas não é só porque é justo que tenha para todos. É que o Fibrião da Cólera não conhece, né? Não, vamos pegar o Rio de Janeiro. Você tem uma rua que separa a Rocinha de São Conrado. São Conrado é o condomínio, é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, um dos mais ricos, onde mora a grande burguesia brasileira do Rio de Janeiro, e do outro lado está a Rocinha. Se eu faço saneamento básico em São Conrado e não faço na Rocinha, o Fibrião da Cólera vai atravessar a rua por baixo ou por cima e vai contaminar São Conrado. Então é uma grande bobagem imaginar. Segundo, privatizar. Aí depende da molecagem que está em vigor ou não no Brasil. Por quê? Se a gente privatizar com as concessionárias privadas remunerando o imobilizado e assumindo o compromisso com a universalização e com uma tarifa social, né, com subsídio cruzado para o pobre, como hoje as companhias públicas fazem, a SEDAI faz, a Copasa em Minas Gerais faz, a CAGES do Ceará faz, eu não vejo problema. Só que isso é mentira, não vai acontecer. Mas, Ciro, você cita exemplos públicos de subsídio cruzado e diz que no privado isso não vai acontecer. Então, por que eu voto a favor? É inexplicável. Os exemplos que você dá, repito, são todos de subsídio cruzado a partir de uma articulação pública. O seu argumento reforça o voto não, e não o voto sim, que foi dado pelo senador Cid Gomes. Nenhuma empresa privada vai remunerar o imobilizado de... Imagina, o Rio de Janeiro é na capital. Se você anda no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, onde eu morei, as tampas de esgoto, ali embaixo, quem for observar agora, vê lá governo federal. Porque o saneamento básico foi feito ali no começo, ainda com Dom João VI começou. Você imagina se alguma companhia privada vai indenizar esse imobilizado centenário, né? E aí eles querem... Não vai. Por isso que não tem que privatizar ou favorecer a entrada do setor privado. Primeiro, nós precisamos dramaticamente economizar água e diminuir a emissão de poluentes. A companhia privada vai querer vender mais água e que mais esgoto seja produzido para que ela fature, porque essa é a lógica do seu faturamento. E a segunda grande questão é que na hora de fazer o subsídio cruzado, ela não vai fazer manutenção das áreas pobres. Gradualmente as áreas pobres... Exatamente, por isso que não pode privatizar, porque a privada não fará. Todos os argumentos que você dá agora, Ciro, é justificando a não aprovação desse projeto. Tem infiltração, tem não sei o que, as pessoas ligam a água de esgoto na galeria pluvial. É um inferno. Se você não tiver o setor público ali preocupado com outra coisa que não seja lucro, isso vira uma tragédia muito grande. Aí vai privatizar o aquífero Guarani, não tem nada.
na norma que permita isso. Nada, zero. Eu vou ler de novo, são 26 artigos. Mas não... Agora o Ciro já foi para um outro tema, né? Ah, não tem nada a ver com privatizar o aquífero Guarani. Ciro, por favor, eu sei que você é um político mais do que experiente, né? Tem uma vida dedicada às tarefas de natureza pública. Isso é, no mínimo, inocência, que não tem nada a ver contigo. A ampliação da presença do setor privado, ou de estatais, inclusive, de outros países, aumenta no território nacional a capacidade de influência desses setores na política que vai estar sendo tocada aqui. Mas isso é o óbvio, né? Isso é o óbvio. Você sabe, inclusive, que no processo de acompanhamento do que é feito nas bacias, as estatais brasileiras têm um papel fundamental. Quando você tem, por exemplo, o setor privado fazendo o que não pode numa bacia, a presença da estatal naquele espaço, né, naquela unidade, tem um fator fundamental de acompanhamento, de fiscalização, de cobrança. Com o setor privado isso não acontecerá. E sigamos aí já para terminar, porque o que o Ciro está dizendo agora... Privatizar as águas da Amazônia, pica, não tem nada, pura mentira. Ciro, se você amplia o papel do setor privado ou de outros estados nacionais aqui na água, na exploração da água e do saneamento, sim, isso passa a ser uma preocupação mesmo que não esteja escrito no projeto. Na roubalheira é que estão espalhando esse terror aí, desqualificando gente que é séria. Volto a dizer, o Cid governou o Ceará por 2 mandatos, aliados nossos governam o Ceará por mais 2 mandatos, eu governei lá atrás e nunca privatizamos nada, de coisa nenhuma companhia, quanto menos de esgoto. Portanto, é completamente mentirosa esse terror. Ciro, seus argumentos, e por aí termina, demonstraram que não se sustenta a votação do projeto de ontem. E eu, com todo respeito e com toda firmeza, dirijo essa mensagem a você, sei que você vai vê-la, para dizer, é mais fácil o senador Cid Gomes pedir desculpas pelo voto que deu, porque ele conhecia o projeto, eu vi ele participar das discussões no Senado Federal, do que tentar justificar o injustificável. Eu não poderia deixar de te responder, porque dizer que estão mentindo todos aqueles e aquelas que se mobilizaram em todo o Brasil contra a privatização da água não é a melhor forma de exercer a divergência política. Os seus argumentos finais fazem com que sejam reforçados os argumentos de quem não aceita a privatização da água. Água não é mercadoria e essa votação do dia de ontem foi lamentável. Que o senador Cid Gomes peça desculpas e, repito, que não se justifique o injustificável.